Oi pessoal, queria falar com vocês um pouco sobre uma mulher da Bíblia, sobre Eva, e queria que você, me acompanhasse nesse pequeno estudo sobre ela. Tem muitos aprendizados sobre a vida dela para nós. A primeira mulher do mundo tem muito a nos ensinar, então vamos lá, sobre Eva, né? Lá em Gênesis 2:18, fala: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Tem poucas citações sobre Eva, né? Pouco se fala sobre ela, mas o pouco que se fala sobre ela nos ensina muito, né? Nessa citação, por exemplo, quando Deus fala: Não é bom que ele esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Com certeza a gente já ouviu muito sobre isso, né? Sobre o auxílio e correspondência dentro de um casamento, mas uma coisa que eu queria enfatizar é essa palavra, né? Auxiliador. No hebraico, essa palavra é ezer, que é a ajuda da parte necessitada, ajuda a parte necessitada. Então, não é como se aquele que auxilia fosse mais forte do que o outro, mas como se aquele que auxilia tivesse aquilo que o outro não tem, complementasse, né? Esse é uma das primeiras lições na criação da mulher é esse papel, o papel de auxiliadora, não como alguém inferior, mas como alguém que apresenta aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem não seria capaz de fazer, porque cabe à mulher, porque Deus confiou à mulher, como, né, com certeza a maternidade, uma dessas coisas. Então, um pouco mais pra frente, na criação da mulher, em Gênesis 2 também, lá no versículo 21, ele fala: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Uma coisa que me impressionou muito nessa passagem foi em Gênesis 22, quando fala, né, Deus tira a costela do homem, fala: Com a costela que havia tirado, o Senhor fez uma mulher. E essa palavra fez, no original, uma outra tradução para ela também seria construir algo planejado, algo pensado. E essa é a primeira vez em toda a criação que essa palavra é usada. Todas as outras coisas foram criadas por Deus, mas a mulher ela foi construída, né? Deus fez uma mulher. E isso é muito interessante se você pensar também no fato de que a mulher foi a última coisa criada por Deus, ela foi a conclusão de tudo que Deus tinha feito, né? Eu acho legal a frase que ela é a coroa da criação, ela encerrou aquilo que Deus tinha feito. E isso me inspira muito, né, sobre o cuidado que Deus teve ao criar uma mulher, na criação de uma mulher. E um pouco mais pra frente, né, depois o homem se alegra com aquilo que ele recebe, com certeza foi um momento de muita alegria, né? E ele diz: ela será chamada mulher porque do homem foi tirada, justamente porque no original essas palavras têm um jogo, né? É um jogo de palavras. No hebraico é ishi e isha. Para nós talvez não faça sentido, né? Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada, tá? Qual que é o sentido disso? Mas no original isso tem um sentido. Ishi e isha formam um jogo de palavras. Enfim, né? Encerrando essa primeira parte sobre a criação, né? Sobre o que Deus planejou pro casamento, pro homem e pra mulher, a gente chega numa outra parte, que é a parte da queda da humanidade, que começa com Eva. Então, lá em Gênesis 3, no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter desse alimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Algumas coisas sobre esse primeiro relato da queda, né? Uma coisa muito importante que me ensinou demais e acho que fica como uma lição para todas nós mulheres. A gente sabe que a mulher sábia edifica o lar, né? E é isso que Deus espera de nós com certeza, né? Que nós com sabedoria a gente edifique a nossa casa, edifique o nosso lar. Só que uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então muitas vezes nós mulheres, ao nos depararmos com alguma situação, a gente pensa: o que eu acho sobre isso? O
penso que eu posso fazer? O que a minha experiência diz sobre isso? Quando na verdade a verdadeira sabedoria está em buscar na palavra de Deus, buscar em Deus obedecer aos mandamentos do Senhor, né? Obedecer aquilo que Ele já estabeleceu. Só que Eva, muito pelo contrário, ela, ao invés de pensar o que Deus acha disso, ela pensou o que eu acho disso, o que eu quero fazer com isso. E aí que a sabedoria dela caiu por terra, né? Ela buscou ter entendimento aos seus próprios olhos. E essa foi uma das maiores falhas dela, né? Ter o seu próprio discernimento, o seu próprio entendimento. Um outro aprendizado que fica dessa atitude de Eva para nós é lá na frente, né? Quando Deus vai repreender Adão e Eva sobre o que eles fizeram, Deus vai falar com Adão e ele fala assim, lá no versículo 17 do capítulo 3, ele fala: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então, nesse momento, Deus está repreendendo eles pela atitude deles, né, por tudo que aquilo representava, independência, desobediência, mas também o fato de Adão não ter ocupado o lugar que era dele, e o fato de Eva ter ocupado o lugar que não era dela, né, essa inversão de papéis. Então, ela precisava reconhecer naquele momento que o homem era o representante de toda a raça humana, né, era o representante daquela casa, daquela família. Mais pra frente, depois desse relato de queda, né, de tudo que acontece ali, a gente tem as consequências do pecado de Adão e Eva. E com certeza você já conhece essa história. Se você não conhece essa história, lê os primeiros capítulos de Gênesis, tem lá muito, muito bem detalhado. Mas eu queria só me atentar a algumas coisinhas sobre esse final do enredo, né? Lá em Gênesis 3, no capítulo 16, a mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, é algo que fica para nós, né, dessa repreensão de Deus sobre a mulher, né? Que talvez pode parecer confuso ali o final de seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O que isso quer dizer, né? O que tudo isso quer dizer, mas de uma forma bem simples, a mulher como esposa e como mãe, ela foi afetada pelo pecado, ela foi manchada pelo pecado. Então, Eva, né, que quer dizer mãe de toda a humanidade, essa era uma definição, era aquilo que complementava o homem, né, era aquilo que ela tinha que o homem não poderia fazer. Então, isso foi manchado pelo pecado, assim como a relação do homem e da mulher, né? Essa relação que era para ser tão pura, tão amável, tão doce, a liderança do homem que era para ser tão doce sobre a mulher, ela seria afetada pelo pecado, né? A mulher e o homem viveriam em pé de guerra de quem ocuparia a liderança de quem. É por isso que uma das consequências é que o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. É que esse relacionamento perfeito que Deus tinha planejado, ele foi manchado pelo pecado através do pecado do homem e da mulher, né? E uma outra coisa importante sobre essas consequências é lá em Gênesis 3, no versículo 15, né? Algo que, enfim, acho que muita gente já ouviu, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muita gente fala que esse é o proto-evangelho, né? O primeiro evangelho, a primeira profecia messiânica que nós temos. A primeira profecia de que um dia viria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E hoje a gente sabe que esse descendente é Jesus, né? Jesus que venceu as trevas. E nesse momento de tanta confusão, de tanta dificuldade, Deus lançou uma esperança, né, sobre a humanidade, sobre Eva. A gente não sabe se ela entendeu isso completamente ou não, que se tratava de uma profecia, mas a gente sabe que mesmo depois dessa falha e quando eles foram expulsos do paraíso, né, para viver de acordo com essa nova natureza, essas novas consequências, Eva, mesmo assim, ela perseverou, porque ela passou o evangelho adiante, né? Mesmo Caim sendo um filho que com certeza desagradou tanto seus pais quanto a Deus, ela passou o evangelho adiante, né? Não tinha outra forma desses filhos saberem que existia um Deus
senão sobre os seus pais, né? Os seus pais passaram isso adiante. Sobre o restante da vida de Eva, né? A gente não sabe mais sobre ela, não tem mais versículos falando sobre ela, só sobre a sua descendência e o restante da história, né? Mas tudo isso veio a partir dela, ela é a mãe de toda a humanidade, né? E esse estudo sobre Eva, ele é baseado nesse livro, 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, fica a recomendação. E no encerramento do capítulo sobre Eva, MacArthur fala uma coisa muito interessante que eu queria encerrar esse vídeo também com essa citação dele. As escrituras registram que Sete fundou uma linhagem de pessoas que temiam a Deus. Também Sete nasceu um filho, a quem deu o nome Enós. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. De onde veio esse conhecimento do Senhor? Obviamente veio de Adão e Eva, que tinham um conhecimento mais direto e ocular do que qualquer outra pessoa desde a queda. Essa semente piedosa que perdura na fé de milhões até hoje deve-se em grande parte ao seu legado. Felizmente para Eva, isso provará ser, ao final, um legado infinitamente maior do que o seu pecado. Afinal de contas, o céu ficará lotado com a sua descendência redimida, e ele ficará eternamente ocupado com uma celebração da obra da sua semente. É isso, gente.